Olá, sou o professor Cláudio e hoje iremos falar sobre mistura, mas não qualquer tipo de mistura. Iremos falar sobre o conceito da palavra propriamente dita ou o que seria mistura. Bom, mistura é o sistema composto por duas ou mais substâncias capaz de formar o componente, ou seja, todo componente é formado por duas ou mais substâncias dito, né, ou que a gente chama de puras. Mas onde encontramos essa pureza? Ou o que seria uma substância pura? Bom, na natureza, todas as substâncias elas estão compostas, ou seja, elas estão sempre unidas a outra substância. A indústria, né, ela consegue desmembrar esses compostos deixando o elemento puro. Isso é comum, é normal hoje. Para dar um exemplo do que eu quero dizer, eu trouxe alguns compostos, né? Alguns ingredientes, algumas estruturas para facilitar o entendimento. Bom, daqui a pouco eu mostro para vocês. O que eu quero dizer aqui, o conceito de pureza ele também se dá a dois fatores, né? Ele pode ter o que a gente chama de fator homogêneo ou fator heterogêneo. Esses fatores também distinguem, né, entre eles por fases. Né? Então, o fator homogêneo tem a capacidade de se misturar ou de se relacionar muito bem a outros compostos, né, homogêneo, e formar como se fosse um componente, né, único. Ou seja, você não consegue distinguir um elemento do outro. Já os heterogêneos, eles têm uma certa dificuldade em se relacionar com outros compostos. Então, quando ele, né, se mistura, ele acaba deixando resquício ou aparente, né, o que seria um elemento do outro. Por exemplo, uma substância que a gente acha, né, ou que seria para a gente filtrada, limpa, inodora, aquela substância tão preciosa naquele minério líquido que não sei se vocês conhecem, mas vou mostrar para vocês. Ha! Água, o famoso H2O, que não só tem o hidrogênio e o oxigênio, mas quase que uma tabela periódica toda nele. Acontece que os compostos, né, químicos eles estão muito bem misturados aqui dentro e aparentemente ele fica eles ficam tão unidos que forma essa estrutura visual para a gente, né? Então, a água ela também pode ter características físicas, né? Se a gente congelar ela, ou seja, né, levar a baixa temperatura, ou ela pode se desprender formando um gás se eu aquecer ela demais. Então, passou de 90 graus Celsius, ela começa a se desprender e vai para o céu, né? Lá ele se condensa e forma outras moléculas, né, do que a gente chama de água. Então a água ela tem uma porrada de compostos químicos. Na indústria, ela consegue fazer com que a água, né, tenha características bem diferentes do que a gente conhece. A indústria, né, a indústria química consegue, através de filtros especiais, né, filtros químicos, tirar todo o minério da água. Ou seja, ela consegue deixar um componente um pouco mais puro. Mesmo assim, ainda não é totalmente puro, porque a água ela tem elementos, né, que se desmembrar não é mais água, né? Enfim. Então, qual a capacidade ou qual que é a vantagem, né? Capacidade não, qual que é a vantagem das empresas de tirar os minérios da água? Simplesmente é de facilitar com que outros compostos também feitos pela indústria, como os motores, funcionem melhor. Ou seja, se eu colocar água de torneira em um motor para resfriar, o motor ele vai começar a oxidar por causa dos minérios. A gente sabe que o minério de ferro, por exemplo, né, a gente sabe que tem bactérias que gostam do minério do ferro. Minério não, é do elemento ferro. Então, ele começa a degradar, não porque o carro, né, ele faz parte do elemento de ferro, mas como a água tem o elemento, acaba prejudicando mais rápido o motor. Então, a indústria descobriu que se eu tirar os elementos, o motor funciona melhor e tem uma durabilidade maior. Então, descobriu-se que era interessante usar água desmineralizada, né, ou desionizada, né, ou seja, tira-se íons da água, né, e faz com que ela funcione de um modo diferente do que a gente conhece. Ponto.
A indústria também, a indústria de cosméticos, né? Ela também trabalha de um modo bem interessante, ó. Aqui a gente tem um óleo de massagem, né? Que de uma empresa qualquer. Mas o que acontece? Esse óleo ele acaba tendo 3 fases, né? Eu acabei misturando aqui para ver quanto tempo demorava para voltar ao estado dele natural, né? E ainda não voltou, mas saiba aqui, tá vendo? Tem fases, né, que são bem diferentes uma da outra. Ou seja, isso aqui é um composto que a gente chama de heterogêneo, né? Heterogêneo e homogêneo são compostos, né, que vêm da língua grega, né? E quer dizer que um composto homogêneo quer dizer que ele tem características iguais. Homo, igual. Hétero quer dizer diferente. Então, ele tem características que são diferentes em relação a outros compostos, ou seja, tem a dificuldade de misturar-se, né? Então, o que acontece? Quando eu misturo um elemento desse, como um óleo, né? Ele acaba aparentemente sendo homogêneo, né? Ou seja, não dá para saber qual é o elemento aqui. Mas a partir do momento que a densidade, né, vai modificando ele acaba ficando trifásico, né? Ou seja, fica totalmente heterogêneo. E o que diferencia homogêneo de heterogêneo são essas fases, né, que eles podem apresentar. Então, homogêneo não apresenta fases, né? Então ele fica bem misturadinho, ou seja, bem unido. Heterogêneo, essas fases elas acontecem sem se relacionar tão bem uns com os outros, ou seja, seria compostos basicamente diferentes um do outro. Então, composto, ele funciona exatamente assim. Ele pode ser heterogêneo ou homogêneo. Heterogêneo, a gente consegue ver os compostos no componente, ou homogêneo, a gente não consegue ver esses componentes porque ele fica muito bem misturado. Como a água, por exemplo. Então, a gente não vê o minério de ferro, a gente não vê o magnésio na água, a gente simplesmente vê uma estrutura única, né, com característica de água. Tanto que, se eu aproximar as duas águas, né, lógico, o vidro modifica um pouco, mas se eu colocar na mão, né, vai ser uma estrutura bem semelhante, né, apesar de ser diferente. Aparentemente é semelhante. E eu falei sobre densidades, né? O que seria densidade? Densidade é quando um líquido apresenta muitas estruturas, né? Ou seja, muitos elementos diluídos nela. Então, se eu tenho uma água doce e eu coloco sal, ou seja, deixo uma água salgada, essa água ela vai ficar com a densidade maior porque ela tem muitas partículas, né, de outros elementos. Apesar da água ser incolor, ou seja, apesar dela ter o mesmo aspecto visual, ela tem uma densidade maior porque ela tem mais elementos diluídos nela, tá bom? Então, a densidade é a capacidade de um líquido de ter mais ou menos partículas, no caso, partículas químicas, né? Então falamos aqui do conceito de pureza, conceito de desmembramento, né, que a indústria faz para deixar o elemento puro, que somente a indústria faz, não tem isso na natureza. Então todos os compostos na natureza são muito bem casados, ou seja, são muito bem compostos, né? Composto, né? Todo elemento ele é composto porque ele tá casadinho. Beleza. O óleo. Óleo não, né? O azeite. O azeite é uma estrutura hidrofílica, né? Ou seja, hidrofóbica, né? Hidrofílica e hidrofóbica, dois conceitos. Né, que a gente vê muito isso na filosofia, né? Filo quer dizer amigo, próximo, né? Que gosta. Fóbico quer dizer medo, né? Pavor. Então, o óleo e a água são substâncias, né, que não se casam, ou seja, se eu misturar um com o outro, o que será que acontece, né? Vou mostrar aqui. Peguei alguns utensílios, né, transparente. Vou colocar aqui um pouquinho de óleo para ver. Esse aqui é um óleo, né, que é soia, né, mas não é só para olhar, é para fazer também. Vamos ver. Coloquei, né, um pouquinho só, não precisa muito, para não esbanjar, também não acabar. Enfim, é só para mostrar. Coloquei um pouco de óleo, agora eu vou pôr um pouco de água. Para ver o que acontece, né?
colocar, olha só, um pouco aqui embaixo, não, um pouco aqui em cima mesmo. Então, a solução, né, ou seja, o composto acabou ficando o que a gente chama de substância heterogênea, né? Ou seja, ela ficou com duas fases, né, deixando clássico a característica heterogênea. Não sei se dá para ver agora, sim, acho que dá para ver. Então, a água em cima, perdão, o óleo em cima, a água embaixo, e a característica se forma deixando um composto, ou seja, um componente com características homogêneas, né? Perdão, heterogêneas. Homo e hetero. Heterogênea, então, é diferente, homogênea, igual. Quando eu misturo um composto, né? Isso aqui é groselha, né? Com a estrutura, né? Fica aqui o copo. Quando eu misturo groselha com água, vamos ver o que acontece. Ó, aparentemente, né? O que acontece? Forma uma solução que a gente chama de homogênea. Então, a característica ou a particularidade, né, de uma substância se unir a outra, não deixando claro o que é um e o que é outro, isso faz dela uma substância homogênea. Agora, quando a substância ela não é muito bem misturada, né, o que acontece? Ela tem características heterogêneas, né? Então, homogênea, muito bem diluída, heterogênea, não acontece a diluição. Por mais que eu misture, o que acontece? Elas são hidrofóbicas, né? Então, uma tem medo da outra aqui, ou seja, não se unem e são características diferentes. Então, eu misturo aqui a groselha, né? Tanto que a groselha é vendida, né, para fazer suco mesmo, e o óleo. Beleza, tudo ok. Eu tenho outros compostos aqui também, mas detalhe, outros elementos, né, como o azeite, o vinagre, o próprio óleo e o mel também. O mel funciona, né, também, que ele é bem denso, né. Então, o que acontece? Eu poderia fazer vários experimentos, né, e até mesmo o álcool também, que tem uma densidade, né, bem diferente da água, que é bacana. Então, se eu colocar o álcool e a água, por exemplo, é bom usar corante, né, corantezinho. Então, o que acontece? Deixa eu ver aqui o que acontece se eu misturar, né, a água com o óleo já e o álcool. Coloquei corante vermelho no álcool para diferenciar um pouquinho. Vamos ver o que acontece. Coloquei devagarinho. Vamos ver. Vou deixar aqui um pouco para ver se acontece alguma coisa. Então, basicamente esse é o conceito, né, sobre misturas, sobre homogeneia, né, ou homogênico, ou heterogênico, sobre o conceito e também sobre purezas, né? Então, é basicamente isso, tá bom?